E sejam muito bem-vindos à segunda plenária deste ano letivo do GBU. Então, eu chamo-me Maria, estou na Faculdade de Letras. Eu sou a Sara, estou no ISCAL. Não ouvi barulho pela FLU, mas ok. Então, nós queríamos dar-vos as boas-vindas, seja a primeira vez ou não. Queríamos explicar um pouco sobre o que é o GBU, que é Grupo Bíblico Universitário. Basicamente, o GBU é um grupo de cristãos que têm diálogos honestos com a cultura, com a universidade, mas não é só composto por cristãos, ou seja, não entendam o GBU como um clube de cristãos, em que só cristãos é que participam, mas é suposto atingir alunos da faculdade e criar relações e diálogos com esses alunos acerca de tópicos da cultura. E temos coisas como esta que está a acontecer agora, que são plenárias, que são mensais na primeira terça-feira de cada mês, e também temos mais atividades que a Sara vai-vos falar um bocadinho. É isso. O tema desta plenária é Cristão em Questão, portanto vai ser um tempo de perguntas e respostas sobre o cristianismo. Temos várias atividades, como as plenárias, mas também temos os nossos núcleos. Os núcleos são compostos por estudantes, onde cada estudante que pertence a uma determinada faculdade vão ter um tempo de partilha e comunhão e leitura bíblica. Depois, mais à frente, anunciaremos os núcleos, onde vão estar aqui os líderes e vocês podem ter mais contacto. Geralmente, os núcleos costumam se reunir uma vez por semana, estudar algum livro da Bíblia, conversar e, no final, vamos mostrar algumas tabelas núcleos. Nem todas as faculdades têm núcleos, mas a grande maioria tem. Por isso, depois, no final, damos os contactos se vocês tiverem interesse em se juntarem. Então, agora vamos falar-vos um pouco sobre os GBU Internacionais e quero chamar a Joana, se puder vir cá à frente. Um aplauso. Olá, malta. Eu sou a Joana, faço parte do GBU Internacionais. Então, o GBU Internacionais é um grupo de estudantes que se foca especialmente em alcançar estudantes internacionais, ou seja, pessoas que vêm aqui estudar em Portugal, seja por pouco tempo, seja por um tempo mais prolongado, mas o nosso esforço é mesmo alcançá-los, conhecê-los, fazê-los sentir-se incluídos, ajudá-los com qualquer dificuldade que tenham na adaptação. Por isso, o que eu vos queria pedir era, se vocês têm algum estudante internacional na vossa faculdade, se vocês conhecem alguém, venham falar connosco, entrem em contacto, façam-nos chegar até nós, porque nós queremos mesmo alcançá-los e, por meio disso, também fazê-los conhecer o amor de Deus, fazê-los conhecer a nossa realidade como estudantes cristãos. Por isso, ajudava-nos muito se vocês pudessem colaborar. E acho que é isso. Sim. Se vocês conhecerem alguém, além de mim, podem falar com a Sofia, que está ali, a Sofia, e com o Gabriel, que também está lá ao fundo. E com a Joana, que acabou de chegar, também podem entrar em contato. Está lá a Joana. É isso, acho que não está mais ninguém aqui. Obrigada, malta, e até à próxima plenária. Obrigada, Joana. Obrigada. Agora vamos ver um vídeo que foi feito com base no tema desta plenária, que são algumas questões que os estudantes têm a fazer aos cristãos. Portanto, vamos ver. Gustavo, que se tivesse uma pergunta a fazer a um cristão, qual é que seria? Tu achas que hoje em dia os cristãos do contemporâneo acreditariam exatamente no mesmo Deus se a Bíblia tivesse escrito e os 10 mandamentos tivessem sido escritos de uma maneira completamente diferente, ou seja, com ideologias completamente diferentes? Se os cristãos continuariam a acreditar à mesma, ou seja, se é à base do Deus, ou se achas que é realmente pelos mandamentos? Sebastião, que pergunta é que tu tens para fazer a um cristão? A minha pergunta é, vocês acham que o facto de acreditarem em Deus é, no fundo, arranjarem uma resposta para os vossos problemas? Então, aqui estão algumas perguntas que foram feitas, que vão ser respondidas, e esta plenária é muito construída à volta de perguntas e respostas, ou seja, isto é direcionado para vocês fazerem perguntas ao nosso painel de oradores, por isso só têm de aceder no Slido, que é este link, e pôr GBU Lisboa, e lá podem pôr as vossas perguntas para depois os oradores poderem responder.
É isso. Esta plenária é feita em volta das vossas perguntas. Portanto, é necessário que vocês participem e as perguntas são feitas de forma anónima. Portanto, não tenham vergonha, sendo essas perguntas à volta do cristianismo. Depois, não chegámos a dizer, mas nós temos um perfil no Instagram, que é o GBU Lisboa, e se vocês forem ao Linktree do GBU, vão encontrar lá uma série de coisas, nomeadamente o feedback. Ou seja, no final desta plenária, podem ir lá meter o vosso feedback em relação à plenária, sugestões, críticas, e estão à vontade para lá meter. É bastante benéfico para nós ver o feedback. Depois, também temos uma coisa que é o grupo follow-up. O grupo follow-up é direcionado para cristãos, não cristãos e serve basicamente para estudarmos a Bíblia. Neste momento é com a Emma Butaz, eu não sei se ela está cá hoje. Mas pronto, basicamente é um grupo para estudar a Bíblia e se estiverem interessados, venham falar connosco no final e nós podemos direcionar. E mais uma vez, não é só para cristãos, é para qualquer pessoa que esteja interessado em saber mais acerca do cristianismo. Agora, chamo aqui o Gui e vamos dar início à nossa plenária. Boa noite. Eu vou chamar então os convidados desta noite. Antes de introduzir os nomes, peço-vos que venham todos já sentar-vos, por favor, e depois introduzo um de cada vez. Portanto, temos aqui os 4 convidados que vão ser grelhados. Completamente grelhados. Grelha ao teu cristão. Desculpem, mas vocês vão estar na chapa. Portanto, começamos então com a Isabel Ruth Reinaldo. A Isabel Ruth tirou Filosofia na Nova FCSH. Tem uma especialização em Filosofia para Crianças, Sociedade Portuguesa de Filosofia e Fundação Gulbenkian. E tirou um curso de Filosofia e Cinema também na Nova FCSH. Também é professora no Seminário Teológico Batista, nas áreas de Cosmovisão e Cultura Contemporânea. A Débora Raimundo. A Débora Raimundo é das Caldas da Rainha. Não sei se sabem, mas é perto de Leiria. Que existe, ok. Estudou ortoprotesia em Lisboa e tem mestrado em Teologia pelo Regent College, com concentração em História da Igreja, em Vancouver. Trabalhou no setor da educação em Timor-Leste e agora está a trabalhar na Quintinha da Família, enquanto colabora com várias associações sociais e ambientais. É casada com o David e é mãe do Tomás e do Jaime. A seguir ao Senhor Jesus, o seu maior herói, e é poeta-agricultor Wendell Berry. O Henrique Guerreiro. O Henrique é de Eurico do Alentejo. Estudou matemática na FECUL, fez Erasmus em Warwick, ok, e mestrado em matemática em Cambridge. Depois trabalhou 4 anos na área de Data Science e Estatística. Seguidamente fez um doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão no âmbito da Matemática Financeira, que defendeu este ano. Neste momento trabalha no BNP Paribas como Risk Quant. Ok, estou bem. Em termos de fé, sempre acreditou em Deus. Era um católico semi-praticante, digamos. Na adolescência teve uma crise de fé que fez duvidar da existência de Deus e aí começou o contacto e a paixão pela apologética. Em Inglaterra, questionou novamente as suas crenças de forma muito profunda. Um encontro com as Escrituras e Deus fê-lo uma pessoa nova, com uma fé muito mais profunda. Neste processo, também se tornou evangélico e fez um part-time no ISEG como professor assistente. E ainda faz? Então ainda faz. Ainda é professor. Temos o Ruben Chama. O Ruben tem 35 anos, é casado com a Ruth. Está aqui. Uma salva de palmas para a Ruth, por favor. Estudou teatro, teologia, música e mais recentemente filosofia na Faculdade de Letras da Universidade, está a estudar ainda, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E não sei bem porque é que ele deu esta informação, mas ele prefere crepes a panquecas. Muito importante. Mais importante que chegar na Gulbenkian. Já houve alguém que me disse sim, também concordas. Crepes é melhor. Quem é que prefere crepes a panquecas? Os outros saem, se faz favor. Crepes é melhor. Queria-vos perguntar como é que estão, como é que se sentem?
Tranquilos? Seguros que o Senhor vai orientar-vos na vossa resposta? Isto é o meu segundo grill. Eu acho que da primeira vez vocês acharam que eu não fiquei bem passada. Então convidaram-me outra vez. Mas pronto, mas eu estou tranquila. Isto só pode correr mal. Portanto, vamos se calhar começar já com as perguntas. Não sei se se lembram das perguntas que foram feitas no vídeo. Vamos começar logo com essas. Entretanto, enquanto estamos a responder às duas primeiras perguntas, aproveitem e façam as vossas no Slido. #GBU Lisboa. E então vamos então começar. Será que os cristãos acreditariam no mesmo Deus se as ideias fossem diferentes do que aquelas que estão na Bíblia? Quem quiser responder pode responder. Ou não. Mas respondam, por favor. Posso começar? Bem, eu peguei nessa questão e vejo, acho que há duas sub-questões, quase. Uma... Tá bom? Tá bom. Portanto, primeiro, será que nós acreditaríamos... Quer dizer, será que acreditaríamos no mesmo... Se eu percebo bem, a pergunta é... Se a Bíblia fosse diferente, ou seja, como no fim a pergunta diz, acreditam por causa dos mandamentos ou por causa do Deus, não é? E então eu vejo isso como sendo um bocado, será que nós olhamos para a Bíblia, vemos os mandamentos e pensamos, ok, estes mandamentos fazem mesmo muito sentido, logo vou acreditar neste Deus que os revelou? Ou será que é mais ao contrário? Nós olhamos, de alguma maneira, é-nos revelado o Deus que está por trás desses mandamentos, ou dessa revelação, talvez de outras maneiras, e nós acreditamos nesse Deus e, portanto, vamos acreditar nesses mandamentos. Eu vejo mais desta segunda forma, ou seja, para mim, nós temos a revelação de Deus na natureza, a revelação direta e pessoal, a revelação nas Escrituras... e revelação em Jesus Cristo e chegamos à conclusão que esse Deus existe e que se revelou nestas Escrituras e por isso é que vamos seguir os mandamentos ou a revelação, as diretrizes morais que ele colocou nessas Escrituras. E eu acho também que a ideia de que as Escrituras podiam ser diferentes tem de ser comentada no seguinte sentido: se as Escrituras, os mandamentos morais de Deus, refletem a natureza de Deus, ou seja, Deus não, se os mandamentos morais fossem outros, pelo menos alguns deles, depois podemos distinguir entre vários tipos de mandamentos, mas se pensarmos naquele tipo de princípios morais intemporais, não matarás, não cometerás adultério, etc., se fossem outras leis morais, então seria outro Deus. Portanto, nesse sentido, a primeira parte da pergunta, quando nós dizemos, ok, se fosse outras Escrituras, será que acreditaríamos neste Deus? Seria outro Deus. Portanto, a resposta aí, bem, não sei se talvez seria não é? Não acreditaríamos neste Deus porque seria outro Deus se tivesse... que teria uma natureza diferente e, portanto, tinha revelado uma moralidade diferente, digamos assim. Não sei se... Eu concordo com o Henrique em muita coisa. Achei a pergunta um bocadinho não muito clara. Um pouco confusa. Até, o Gustavo também não estava claro sim, a fazer a pergunta, teve de repetir 3 vezes. Não, acho que não foi mesmo a forma como foi depois respondida, ou a pergunta como foi reformulada, achei que não foi muito clara e não se consegue perceber exatamente. Eu até gostava que ele estivesse aqui, é pena não estar cá, de facto até gostava de esclarecer melhor o sentido. No entanto, acho que o Henrique falou muito bem nesta questão de os mandamentos têm que refletir aquilo que Deus é, não é? E, portanto, fossem aqueles mandamentos ou fossem outro tipo de mandamentos, se a essência de Deus é o Deus Criador e é Deus de amor, nunca poderia contradizer-se a si próprio. Por outro lado, há uma questão que eu pensei também quando ouvi a pergunta e demorei algum tempo até a perceber bem a pergunta. Mas, eu não sei porque é que ele foi buscar a questão dos 10 mandamentos, mas de facto os 10 mandamentos, eles acabam por ser resumidos por Jesus Cristo, não é? E Jesus é o enviado de Deus, é a encarnação de Deus, é Deus
feito carne, feito homem, feito pessoa, feito ser humano. E ele resumiu os mandamentos em 2, essencialmente. Amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar o próximo, como a ti mesmo. Portanto, não interessa tanto os 10 mandamentos, é claro que interessa, mas não interessa tanto os 10 mandamentos na sua formulação tão específica, porque eles de facto vão traduzir-se no amor a Deus e no amor ao próximo. E se nós amamos o próximo, não é? Nós também temos, de alguma forma, vamos cumprir todos os outros mandamentos, não é? E, portanto, isso mostra também a essência de Deus, que a natureza dele é uma natureza de amor. Portanto, eu acho que, mesmo que se fossem outro tipo de mandamentos, estes 2 mandamentos aplicam-se tanto naquela época como agora na época contemporânea, como ele falou, não é? Porque ele fala, não, agora nos contemporâneos, como é que nós faríamos isso? E, de facto, isso é válido, não é? É válido naquela época, é válido há 500 anos, há 100 anos, é válido agora e será válido com certeza, com toda a certeza, eu acredito nisso, daqui a 50, 100 ou 1000 anos, se a Terra ainda estiver por cá. É só um breve comentário, complementando, não sei se complementa assim tanto, mas é uma curiosidade interessante, que é que esta questão que foi colocada pelo Gustavo, ainda que possa parecer um pouco mais não fácil de interpretação logo à primeira, estes formigas estão por toda a parte, é uma questão muito antiga. Na verdade, já Platão escreveu sobre ela. Toma, pum, name dropping, logo para começar. Vocês não largaram nenhum nome, mas têm que largar cada vez um nome. Então, Platão, só para começar a abrir as hostilidades, vou mandar outro, Sócrates, pumas, que é um diálogo entre Sócrates e outro, que é o Tifron, que não é o nome do medicamento, mas era um senhor com quem Sócrates terá discutido, e discutia precisamente um pouco esta questão. Basicamente era assim. Então, como é que é? Deus tem que olhar para cima, cada vez que tem que decretar um mandamento, uma lei, tem que olhar para cima e ver o que é bom e o que é mau, ou o que é bom e o que é mau é porque ele decreta que é assim. Portanto, ou Deus tem que olhar para fora de si, para algumas entidades, ou um livro, ou qualquer coisa que esteja acima de si e fora de si, para ver o que é bom e o que é o mau, e depois diz o que é bom e o que é mau, ou o que é bom e o que é mau é o que Deus disse naquela altura. Isto é chamado o dilema de Eutífron. O cristianismo, como os distintíssimos colegas tiveram a oportunidade de sublinhar, não se identifica com nenhuma das opções. A primeira seria pôr esses valores do bem e do mal fora de Deus e acima de Deus. Ou seja, Deus não tinha conhecimento nem autonomia suficientes, chamemos-lhe assim, e tinha que olhar para fora e dizer, como é que é? Ok. Por outro lado, se fosse o contrário, se fosse apenas porque aquilo era bom, apenas porque Deus dizia naquele momento, isso tornava o que era bom e o que era mau, o quê? Aleatório. Porque era assim, porque Deus quis que fosse assim naquele momento. Mas, entre aspas, acordava amanhã e dizia que era de outro modo. Há religiões, nomeadamente o islamismo, que está mais próximo desta segunda ideia, que é uma ideia a que chamam uma certa liberdade. Pronto, isso tem muito discutível. Dizer que Deus pode decretar aquilo que Ele quiser. E o Deus cristão, como os colegas disseram, o bem é aquilo que é a sua própria natureza. Ele é o bem. Portanto, tudo o que Ele decreta é de acordo com a sua imagem. E, portanto, esta pergunta é muito interessante para se pensar sobre o próprio caráter de Deus e como os mandamentos e o caráter de Deus não são coisas que estão separadas, mas estão intrinsecamente relacionadas. Eu não sei se eu tenho de dar um feedback sobre o que ouvi ou não, ou se tenho só de fazer a segunda pergunta. Ok. Portanto, a segunda pergunta do vídeo é: será que acreditar em Deus é, no fundo, uma resposta para os nossos problemas?
Eu aqui, como é que se chamava a pessoa que fez a pergunta? O Sebastião. Sebastião também não está aqui, pois não? Não. Pronto. Não. Não é isso, não é isso. Eu gostava de clarificar de que problemas é que ele está a falar. Se está a falar de problemas existenciais... Não é. Porque pode ser problemas existenciais, tipo uma resposta para o que é que estamos aqui a fazer e não sei o quê, porque são problemas existenciais. Ou pode ser o problema de identificarmos alguma coisa que não está muito bem, que nós cristãos chamaríamos pecado, mas... não sei, para explicar de outra forma, que é... Nós percebemos que para viver precisamos de uma fonte de bondade, que o Ruben já estava a falar da natureza de Deus ser o bem, não é? Precisamos de uma fonte externa de bondade, então isso é um problema e por isso vamos acreditar em Deus para resolver esse problema, que já não é tão existencial, mas tem mais a ver com a moralidade. Ou pode ser resolver problemas tipo, não tenho dinheiro, mas agora vou orar e Deus vai-me dar. Não conhecem? Ninguém? Pronto. Então... que tipo de problemas é que ele estava a falar, não é? Bom, se for os primeiros, que são problemas existenciais, é uma pergunta bastante legítima. Será que nós acreditamos em Deus só porque nós não sabemos o que é que estamos aqui a fazer? E aí temos que ir para a área aqui da filosofia, que não é a minha, é aqui dos meus colegas, para falar da plausibilidade da existência de Deus. Mas se for essas coisas dos problemas mais do dia-a-dia, de Deus, às vezes usa-se aquela expressão de Deus ser uma muleta para os problemas da vida, a falta de saúde, a falta de dinheiro. Opa, não é, porque Deus não é uma muleta. E, sim, e ser cristão, se nós formos cristãos a sério e levarmos aquilo que Jesus disse a sério, é uma vida de renúncia, de autonegação, e sinceramente não resolve problemas. Portanto, não resolve problemas materiais, não resolve. Nós temos nós somos felizes com Jesus, mas assim ao olho nu não resolvemos problemas. Pronto. Conseguias inventar um... Não, só desculpem, duas pessoas, pronto, para não haver esse problema. Sim. Não, eu ia dizer uma coisa muito rápida. Nós conseguíamos inventar uma religião que nos dissesse, sei lá, que há vida depois da morte, etc., que nos desse algum propósito e que fosse muito mais fácil do que o cristianismo. Se o nosso objetivo fosse ter uma vida mais fácil, conseguíamos inventar uma religião muito mais fácil. Eu diria que sim à pergunta, sem negar necessariamente o que a Débora disse. E mesmo na questão dos materiais, sim, o ser humano todo acredita, aqueles que acreditam em Deus, porque têm muitas necessidades. Claro. Mas o que é que isso quer dizer? Será que isso quer dizer que Deus não existe? Que é então uma invenção? Não, eu punho exatamente ao contrário. Se calhar é porque está em todo o ser humano essa necessidade, ao longo de toda, se fizermos uma inspeção, uma investigação antropológica, vemos que esta ansiedade por algo transcendental, algo além desta comezinha realidade do físico, do mortal, do finito, o ser humano precisa de algo mais. Se calhar isso pode ser um sinal de que de facto então existe essa outra realidade e não o contrário. Portanto, aquilo que muitas vezes é utilizado como uma ferramenta para dizer só os pobres e os frágeis é que acreditam em Deus, se calhar não. Se calhar quem está a passar por dificuldades está muito mais consciente da sua finitude. E se nós fizermos aqui basicamente uma introspeção, pensarmos para nós próprios, não sei se vocês já passaram por isso, já tiveram familiares que morreram, mas se virem à vossa volta, verão pessoas que na altura da morte, na altura de doença, de aflição, é quando estão muitas vezes mais predispostas a pensar sobre estes assuntos. Portanto, quando nós somos confrontados com as nossas finitudes, com as nossas imperfeições, percebemos então que temos em nós uma necessidade enorme. Como dizia Pascal, temos em nós um buraco, um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, que só Deus pode preencher.
Eu ia tentar juntar essas duas coisas, porque acho que, de facto, a minha primeira reação quando eu ouvi a pergunta foi pensar, não, Deus não, eu não acredito num Deus utilitarista, não, eu não acredito num Deus para responder aos meus problemas pessoais, no sentido das minhas as minhas pequenas necessidades, aos meus caprichos. Não é por isso que eu acredito em Deus, não é? E, de facto, se nós formos ver, as grandes questões já lá estão muito, muito atrás, não é? Há uma ânsia do próprio ser humano para buscar Deus, não é? E vemos isso em qualquer cultura. Qualquer cultura arranja formas de divinizar alguma coisa, porque há essa ânsia de acreditar em alguma coisa. E, indo outra vez um bocadinho para a filosofia, aqueles que vieram antes, só, às vezes, há bocado o Ruben falou em Platão e Sócrates, mas aqueles que vieram ainda antes de Sócrates, e a filosofia começou aí, foi na procura de um propósito para o universo. Porque é que o universo surgiu? O que é que eles perguntavam? Porquê é que existe alguma coisa e não o nada? Porquê é que não é? Porquê é que isto é alguma coisa? E eles diziam, do nada não pode surgir o nada, não é? E isso leva-nos à questão, porque é que as coisas existem, não é? E a primeira preocupação deles, de facto, foi o que nós chamamos uma preocupação cosmológica, pelo universo, como é que o universo surgiu. Mas mais tarde, Sócrates e os outros filósofos, e a própria Bíblia está completamente transversal na Bíblia, o propósito humano. Quem sou eu, não é? Porque é que eu estou aqui? Isso, de facto, não é aquele problema. É claro que nós temos as várias necessidades, e Deus responde a essas necessidades, às vezes de formas que nós não estamos à espera, não é? Nem como nós queremos, não é? Mas muito antes disso está esta questão da minha própria identidade. Porque é que eu estou aqui? Quem sou eu? O que é que me dá, o que é que pode dar propósito à minha vida? O que é que dá sentido à minha vida, não é? E o que é que dá sentido ao universo, não é? E são questões que não são de agora, não é? Elas sempre estiveram presentes na humanidade e vão continuar a estar, não é? E, portanto, nós acreditamos num Deus que é maior que todos os problemas que possam existir, não é? Não sei se respondi à questão. Não está cá. Eu gostei bué desta pergunta. Não é que tem mais likes, mas acho que é para o Henrique. É como explicarias matematicamente Deus? Eu acho isto, num ponto de comédia, eu só quero saber como é que se responde a isto. Bem, eu não sei. A definição mais próxima que eu tenho, não diria que é necessariamente matemática, mas é a definição mais analítica que eu conheço. E os meus colegas especialistas em filosofia podem me corrigir, mas é alguma coisa como Deus é um ser maximalmente grandioso. Ou seja, se nós... Passei no teste? Se nós conseguíssemos imaginar um ser mais grandioso do que Deus, então esse que a gente está a imaginar, esse é que era Deus. Ou seja... Sim, exato. Portanto, isso aparece em Anselmo, e até existe um argumento muito famoso também. Sim, esse. Name dropping. Exato, name dropping. Pronto, e portanto, se a pergunta é nesse sentido, uma definição, eu diria que essa é uma boa definição, que os filósofos trabalham muito com ela, teólogos. Se a pergunta é mais no sentido de será como é que um matemático ou uma pessoa das ciências exatas vê Deus, que aparentemente faz milagres e coisas assim, eu depois, se a pergunta é mais nesse sentido, depois posso expandir, se fizerem outra pergunta nesse sentido, mas eu assim só rapidamente diria, e agora também vou ter de dizer um nome, como disse Cauchy, não é? Que eu acredito em Deus. Cauchy era cristão. Eu acredito em Deus. Ele disse uma coisa como: eu sou cristão, o que significa que acredito na divindade de Cristo, como acreditava
e depois diz Newton e Leibniz e e uma data de matemáticos, e depois acaba com e como todos os grandes matemáticos e geómetras da história, uma coisa assim. Podem depois ver o fact-check, a citação não é exatamente esta, mas é alguma coisa deste tipo. Ou seja, eu pessoalmente não vejo problemas entre um homem das ciências exatas ou uma mulher acreditar em Deus. Depois podemos expandir isso se formos por aí. Mas alguém quer responder? Por que acreditar num livro que foi simplesmente escrito por pessoas? Então eu posso começar, enquanto os meus colegas estão a pensar. Eu vou começar com uma coisa mais direta. Nós passamos a vida a fazê-lo. Com vários livros até. Por exemplo, quando eu vou ao médico, esse médico estudou por vários livros. E à partida há razões para acreditar naquilo que ele está a dizer, ou a médica está a dizer. Nós acreditamos que, por exemplo, ao apanhar o autocarro não se vai destrambulhar todo, e muitos dos engenheiros que pensaram que o autocarro estudaram por livros. Sim, portanto, sim, o facto de ter sido simplesmente escrito por pessoas não diz nada sobre não ser um livro no qual nós podemos confiar. Mas agora um pormenor. Está ali um advérbio de modo, que é o simplesmente. O simplesmente. Ok, portanto, primeiro ponto. Há coisas que são escritas, livros que são escritos simplesmente por pessoas em que nós já confiamos. A vida, até. Porque vocês entram numa estrutura metálica enorme que anda a cerca de quase 120 km por hora na autoestrada e não estão a questionar se vão chegar ao sítio. Portanto, vocês confiam em quem construiu aquilo baseado em livros. Simplesmente pessoas escreveram. Mas a parte do simplesmente é um viés. Ou seja, porque está a partir do pressuposto, já à partida, está a partir de uma premissa de que não existe Deus. E uma coisa que eu gostava de sugerir a todos, por uma questão de honestidade intelectual, é verificarmos em toda esta conversa que nós tivemos hoje à noite, quais é que são os nossos vieses. Será que nós não estamos a partir para as perguntas e para a possibilidade de Deus já com o viés de que... Sabem o que é viés, não é? Portanto, na universidade, só para esclarecer, o viés é aquilo que nos entorta a vista, chamemos-lhe assim. Biased. Já ouviram esta expressão em inglês? Alguma coisa que é biased é alguma coisa que não é muito confiável porque pende para algum lado, não é? Então todos nós temos vieses. Os cristãos também têm. Mas quem não é cristão também tem. Portanto, sempre que quisermos fazer alguma investigação de forma com um coração honesto, intelectualmente honesto, devemos perguntar quais são os vieses que eu trago para cima da mesa. E um deles é partir do pressuposto que a transcendência não existe necessariamente. Que Deus não existe necessariamente. E dizer, por causa disso, aquele livro só pode ter sido escrito simplesmente por pessoas. E não se coloca sequer a possibilidade da existência de Deus na escrita daquele livro. Quando nós investigamos, vou terminar, quando nós, se formos sérios, quando nós vamos abordar um problema, temos que estar abertos a todas as possibilidades e temos que estar abertos a verificar se aquela que não nos é mais óbvia possa ser uma resposta viável. Agora façam o resto. Eu não sei se quem fez a pergunta está habituado a manusear a Bíblia ou se nunca o fez. Pronto. Mas é importante só aqui uma nota de que a Bíblia é um conjunto de livros e que são muito diferentes uns dos outros, a nível de estilo, a nível de origem histórica,
estão divididos em dois grandes blocos, Antigo e Novo Testamento, mas depois também dentro do Antigo Testamento há o género histórico, há o género profético, há o género poético e pronto. E no Novo Testamento temos mais o género histórico, que são os evangelhos e que relatam a vida de Jesus. Depois temos muitas cartas e também temos o género apocalíptico. E no Antigo Testamento também já temos género apocalíptico. Pronto, então a Bíblia é uma diversidade imensa. Mas sim, tem razão, foi escrito por pessoas. Eu acredito que, claro, que a Bíblia foi inspirada e já lá chegaremos. Mas, como o Ruben disse, até me tranquiliza, tenha sido escrita por pessoas, porque os livros todos foram, não é? Pronto. Agora, a questão de ter sido escrito por pessoas. A nossa fé, o cristianismo, é uma fé histórica, de um certo modo, porque vem da herança do judaísmo, mas também porque se centra na pessoa de Jesus, que foi uma pessoa que existiu na história, era uma pessoa. E o Novo Testamento são os escritos das pessoas que conviveram com Jesus. Jesus nunca escreveu nada, mas dos seus apóstolos, dos seguidores dos apóstolos diretos de Jesus. Portanto, sim, é um livro cheio de humanidade. É um livro onde nós, quando estudamos e lemos, conseguimos sentir a cultura daquelas pessoas. É um livro cheio de cultura judaica no Antigo Testamento, mais judaica também, mas também mais ali do Império Romano. É um livro cheio da cultura daquele tempo. E ainda bem, não é? Porque foi ali, naquele momento da história, que estava Jesus. E é daí que nos vêm os textos. Agora, a legitimidade de todos os textos e porque é que há depois mais textos que não foram parar à Bíblia, não sei o quê, isso são muito boas perguntas. Vocês devem fazer essas perguntas. As respostas são um bocadinho difíceis, mas há gente a estudar isto, há gente a estudar os manuscritos mais antigos, nós não temos acesso aos originais, mas não há... Olha, há bocado estavas a falar do Platão e do Sócrates, não é? Quase não há manuscritos de Platão e Sócrates, mas ninguém questiona a existência dos textos ou a legitimidade dos textos de Platão e Sócrates, mas da Bíblia há. Porquê? Porque a Igreja ao longo dos séculos achou que aqueles livros eram muito importantes e precisavam de ser preservados. Os livros foram copiados, os livros foram transmitidos. Como cristã, pessoalmente, quando eu olho para a minha Bíblia, o que eu sinto é... Estão a ver como é que se chama aquela cena das estafetas? O testemunho, não é? Aliás, nós falamos em testemunho nas nossas igrejas. Mas eu sinto que a Bíblia me foi entregue pela geração que veio antes de mim e assim tem sido desde o início. Então, para nós cristãos, sim, a Bíblia é um livro escrito por pessoas, mas a nossa fé é uma fé histórica que também está centralizada numa pessoa, que nós acreditamos que é Deus, mas não tenham medo da humanidade do texto. Eu ia só acrescentar, concordo com tudo o que vocês disseram, acrescentar que, de facto, às vezes quem põe em causa os textos da Bíblia esquece realmente que há muitos textos que nós hoje em dia citamos que tiveram muito menos cópias do que a própria Bíblia, não é? E, de facto, a Bíblia ter chegado até nós da forma como chegou é um processo completamente inacreditável, porque os manuscritos têm sido descobertos ao longo do tempo e têm sido confirmados. Quando, por exemplo, eu há bocado falei nos pré-socráticos. Dos pré-socráticos, quem conhece filosofia, não existe nada, o que nos chegou até hoje deles foram apenas fragmentos. São pequenos pedaços que nos chegaram cá. No entanto, escrevem-se livros sobre os pré-socráticos. Nós tivemos que estudar isso na faculdade e continuamos a falar deles. Sócrates nunca escreveu nada. O que nós sabemos é através de Platão e não há nenhum original dessa época que tenha chegado até hoje. Às vezes as pessoas pensam assim, mas da Bíblia também não há originais. Pois não, e assim como não há nenhum livro daquela época. O que chegou até nós foram sempre manuscritos, que eram cópias que eram manuscritas e que eram passadas à próxima geração. E isso é inacreditável, como é que a Bíblia conseguiu chegar dessa forma até nós intacta, não é? E foram conseguindo... Por outro lado, há uma questão também muito interessante que a Débora referiu, que é a pessoa de Jesus. E se nós formos ver,
toda a Bíblia, desde Gênesis até ao Apocalipse, vai centrar na pessoa de Jesus. Mesmo que no Velho Testamento, quando nós lemos coisas, não pareça que isso acontece, não é? Mas, de facto, todas as coisas que foram anunciadas no Velho Testamento, elas são materializadas depois em Jesus Cristo, não é? E isso é comprovado. Então, não é assim uma coisa tão simplista nesse sentido, não é? Portanto, é muito mais complexo e consegue-se perceber ao longo da história tudo aquilo que foi acontecendo. E, além disso, tudo aquilo que é referido, tanto factos como civilizações, e quem já foi a museus que tenham coisas da época do Egito ou da Babilónia, etc., vai conseguir perceber muito melhor aquilo que a Bíblia diz, porque, de facto, as coisas estão lá, estão descritas, e nós conseguimos ver, mesmo a nível arqueológico, factos dessa época. Portanto, não é assim tão simplista, não é? Portanto, as coisas, nós conseguimos até perceber as culturas dessa época, não é? Estamos respondidos. Outra coisa que eu me tinha esquecido, desculpem, que eu acho que é muito interessante na Bíblia, é que há uma lógica, não é? Deus é um Deus, nós acreditamos que é um Deus, é o Logos, não é? É a razão, é um Deus racional, não é? Por isso é que nós também somos racionais. E a Bíblia tem muita coerência lógica ao longo de todo o seu... É muito interessante ver livros tão diferentes, estilos tão diferentes, e conseguimos encontrar lógica e coerência ao longo da Bíblia e ao longo de tantos anos. Isso é uma questão mais explorada. Por que seguir o Deus da Bíblia, que é moralmente inferior a nós? Um exemplo disto é esse Deus falar sobre como se faz a escravatura em vez de falar contra ela. Então, eu gosto muito deste tópico. E a Débora ia começar. Queres começar, Débora? Então, eu fui escravo durante muito... Só para ter a vossa atenção. De facto, é muito interessante esta afirmação. E eu discordo profundamente dela. E acho que a afirmação de que Deus, de algum modo, então, está a favor da escravatura, tem bastante dificuldades quando nós olhamos para a história, nomeadamente para a história contra a escravatura. Quando falo por história, vou procurar ser muito rápido, mas vou fazer assim tão rápido quanto é possível, um apanhado ao longo da história. Na própria Bíblia há leis muito específicas, e as leis, quando nós analisamos um texto, qualquer que seja, nomeadamente um texto da Antiguidade, nós temos que interpretá-lo percebendo também como é que se escrevia na altura, nos povos à volta, nomeadamente quando nós estamos a falar de leis, também temos que perceber como é que eram as leis dos povos à volta, porque a realidade, tudo o que acontece, na verdade, acontece sempre num contexto, certo? Quem é daqui de Humanidades? Ok, vocês são bué fixe. O resto acontece sempre num contexto, e quando nós analisamos o contexto em que a Bíblia, nomeadamente a parte do Antigo Testamento, foi escrita acerca das leis, percebemos que são leis bastante diferentes daquelas que existiam nos povos à volta. E a Bíblia é brutal aquilo que diz sobre a escravatura. Estabelece claros limites acerca da escravatura. Estabelece direitos ao escravo que os tornam iguais a um familiar. Podiam descansar e, nomeadamente, os escravos israelitas, ao 6º ano tinham que ser libertos. Tinham direito a ir a tribunal. Tinham direito a recompensação se fossem violentados. As mulheres escravas que fossem, por exemplo, em guerra, prisioneiras de guerra, as pessoas não podiam violá-las, como é normal ainda hoje, infelizmente. Não podiam. Deus proibia. Tu queres, então não vai ser tua escrava, tens que casar com ela. Então ela passava a ser sua mulher, tinha direitos de mulher. E portanto a pessoa estava obrigada, o homem naquele caso, estava obrigado perante essa mulher como sua... Alguém pode pedir aí ao... Fechar a porta, por favor. Ou pandeiretas. Simpático. É lá à frente? Não, eu acho que é aqui um amigo que é fixe, por acaso já falei com ele.
mas só que faz muito barulho. Portanto, algumas leis. E só para vos dar um exemplo de como Deus foi muito avant la lettre. Francês, até agora vocês não disseram. Não foi assim tão bem. Foi muito à frente, moralmente, porque é muito fácil dizer coisas sobre o que é bom moralmente agora que crescemos neste contexto dos direitos humanos, etc. Mas naquele tempo, Deus foi muito mais à frente do que muitas pessoas seriam se estivessem naquele tempo. E então fez leis próprias para proteger a escravatura e para limitar a escravatura. Segundo, passando já para a Idade Média, sabiam que durante a Idade Média, no início da Idade Média, foi abolida a escravatura? Sabiam quando é que houve escravatura? Havia escravatura na Grécia. Tudo o que era bárbaro, aquilo que era estrangeiro, pertencia à Grécia, era normal que fosse escravizado. Os romanos continuaram com a mesma cena. E eram escravos para ter sexo, para serem gladiadores, lutarem até morrerem, etc, etc. Eram absolutamente coisas. Depois vieram os bárbaros e continuaram com os bárbaros, isto é, os visigodos, os celtas, todas estas tribos, chamemos-lhe assim, estes movimentos na Europa, e a escravatura era normal. E durante um tempo, antes dos descobrimentos, estou a falar antes dos descobrimentos, deixou de haver escravatura na Europa. Sabem porquê? Graças ao cristianismo. Nomeadamente Anselmo, que já foi citado aqui, foi uma das vozes que se insurgiu contra a escravatura, porque isso achou que era incoerente com o cristianismo. Como é que amar o próximo significa escravizá-lo? Depois podemos continuar e temos, no final do século XVIII, XIX, os grandes abolicionistas, ou seja, aqueles que queriam a abolição da escravatura, eram cristãos, nomeadamente escravos. Portanto, nós às vezes falamos do William Wilberforce, que era um inglês branco, mas houve muitas pessoas que eram escravas e que eram africanas e elas próprias assumiam-se como cristãs e percebiam, como sou cristão, eu sou contra a escravatura, mas não renego Deus, porque acho que Deus está comigo. Nomeadamente, quando muitos dos escravos olhavam para os textos da Bíblia, nomeadamente para Êxodo, a libertação, o povo de Deus foi feito escravo. E Deus libertou-o. E os escravos afro-americanos, afro-ingleses, etc, etc, olhavam para estes textos e diziam: eu sou como eles. Eles foram escravizados. E Deus quer me libertar. Então sabem o que é que muitos dos donos dos escravos começaram a fazer? Começaram a cortar a Bíblia. Então existem, e podem pesquisar, porque existem várias fontes, a ter Bíblias censuradas com partes retiradas da Bíblia, porque estava a incentivar a abolição da escravatura. Portanto, isto foi uma pequena amostra, como de facto Deus é contra a escravatura. É assim, há ali uma pergunta, não sei. Certo, eu não sei se vamos abrir muito para o público, se podemos falar depois pessoalmente, porque senão abrimos um precedente e fica mais complexo. Pois, então não sei. Pronto, vou continuar então. Sim, o Rubén já disse muito do que eu iria tentar dizer. Posso também só acrescentar que seria justo que alguém dissesse: mas a Bíblia foi usada para defender a escravatura. E é verdade. Muito infeliz. Foram coisas que aconteceram e foram coisas muito infelizes que aconteceram, a Bíblia ter sido usada dessa forma. Mas eu concordo com o Rubén. A Bíblia, ou Deus, não defende a escravatura. Mas há uma progressão para caminhar para a abolição. Já agora, antes de Anselmo, Gregório de Nissa, século IV, já tinha... o primeiro registro da história contra a escravatura foi Gregório de Nissa. Ia só lembrar também que, de facto, os grandes impulsionadores dos movimentos contra a escravatura vieram dentro do meio cristão, não é? Não só o Wilberforce, não é? Que lutou durante toda a sua vida, não é? E só no final da sua vida conseguiu ver, de facto, a lei ter sido aprovada relativamente à escravatura, mas o próprio Kant, que foi um filósofo importantíssimo do século XVIII e que marcou todo o percurso do conhecimento do pensamento ocidental, ele próprio, quando falava no imperativo categórico da lei moral, a segunda máxima do imperativo categórico era ver o outro, o ser humano, não como um meio, mas como um fim em si mesmo. E ele, quando escreveu isto, na altura foi completamente revolucionário, porque qual é que era o objetivo dele?
era mostrar que de facto a escravatura estava errada, não é? Porque o tratar o outro como um meio era tornar alguém também escravo de alguma coisa, não é? Portanto, e isso foi revolucionário na altura, não é? E ele era um cristão também, o seu pensamento na altura foi de facto também impulsionador para outros movimentos que surgiram relativamente contra a escravatura. Portanto, é importante também nós não esquecermos este facto também. Temos mais alguma intervenção? Portanto, eu vou fazer mais 2 perguntas. Posso só dizer que isto é um começo de conversa. Portanto, nós estamos aqui a dar respostas que são abrir de potencialidades. Portanto, isto é para continuarmos a conversar. Portanto, depois podemos conversar no final, está bem? Portanto, vou fazer mais 2 perguntas. Estamos a chegar ao fim. Portanto, se o Espírito Santo é quem revela a palavra, então como é que existem diferentes interpretações do Evangelho aceitos, sendo que só existe uma verdade? Se o Espírito Santo é quem revela a palavra, então como é que existem diferentes interpretações do Evangelho aceitos, sendo que só existe uma verdade? Também não sei. Não sei, não sei. Não vos vou dar uma resposta melhor. Quer falar sobre o que é revelação? Há sempre 2 partes na revelação. Ou seja, quem revela e a pessoa tem que interpretar. E quem está a interpretar é finito. Sim, claro. Que terá com certeza... sim, não, o Rubén estava aqui a dizer, e isso eu concordo, terá a ver com a nossa finitude e com a maneira como nós recebemos a revelação do Espírito. Agora, não me choca que haja interpretações diferentes no sentido de, às vezes nós temos maneiras de ser diferentes e é natural que haja pessoas que gostem mais de uma forma de estar do que outras, mas depois há mesmo questões doutrinárias mesmo muito diferentes. Posso só dizer uma coisa, mas há uma coisa que é fundamental. Sim, há coisas que no cristianismo nem tudo é digamos, fundamental. Não quer dizer que não seja importante, citando o que o João Mota há um ano. Name dropping. Já viste? Platão, Anselmo, João Mota. Ou seja, no cristianismo há coisas que são mais centrais, mais nucleares ao cristianismo, e há coisas que progressivamente vão se aproximando mais das periferias, não é? Em termos de importância. Não quer dizer que não sejam importantes, mas não são tão importantes como as outras. O fundamental é que o mesmo Espírito Santo, acerca daquilo que é essencial e nuclear, tem um largo consenso na comunidade cristã, que é chamado, nas palavras do C.S. Lewis, o cristianismo puro e simples. Às vezes pode ser de facto assustador, eu compreendo. Quem não seja cristão dizer, então, se é o mesmo Deus, porque é que há tantas igrejas diferentes? E às vezes é uma pergunta legítima. Mas se nós pensarmos naquilo que é nuclear, nós vamos ver que há alguma coisa... Se essas pessoas, mesmo com diferentes personalidades, diferentes culturas, diferentes estados sociais, diferentes tempos na história, concordam com alguma coisa, então talvez isso seja um sinal de que aquilo que eles concordam seja muito importante. Portanto, sim, é verdade que há divergências, mas é verdade que afirmamos muita coisa e o essencial em conjunto. Só acrescentar uma coisa que é, do ponto de vista, se tentarmos transformar isto numa objeção, né, formalmente, do ponto de vista lógico,
eu acho que não existe uma incompatibilidade entre existir um emissor de informação infalível e existirem vários receptores com construções diferentes da informação que foi transmitida. E isso também acontece em termos humanos. Por exemplo, eu não me vou aqui comparar ao Espírito Santo, porque isso seria... Não é esse o objetivo. Mas eu, como estavam a dizer na introdução, dou aulas em part-time no ISEG. Mesmo quando eu digo uma coisa correta e sou só um a falar, os alunos todos não compreendem o mesmo. E podem ter interpretações diferentes. Tens a certeza que a culpa é deles. Neste caso, como eu não sou um emissor infalível, também pode ser minha. Mas o objetivo é dizer que a analogia é que, mesmo em termos humanos, um único emissor de informação que esteja a dizer uma coisa completamente correta, por causa da finitude de quem recebe a informação, não vai produzir um resultado em que todos têm exatamente a mesma formulação da informação que receberam. Se é que isso faz sentido. Não tenho muito a acrescentar, mas acho que é importante também, em termos históricos, nós pensarmos que durante toda a Idade Média, não é, houve uma teologia dogmática única, não é? E que a partir da Reforma, apesar de durante a Idade Média houve sempre correntes marginais e que não se inseriam na instituição cristã ou na igreja cristã católica como era entendida na altura. Mas a partir da Reforma, não é? De facto, a ênfase foi muito mais quase que no livre pensamento ou na livre acesso ao texto bíblico. E, portanto, havendo a ênfase no sacerdócio universal de todos os crentes, não é? Isto queria dizer que já não havia um único sacerdote, não havia uma pessoa que interpretava a Bíblia para toda a gente, mas todos podiam ir à Bíblia e interpretá-la. É natural que começasse a haver, em aspectos não essenciais, muitas diferenças, e isso continua a haver hoje em dia, não é? Agora, como o Ruben disse, naquilo que é essencial, não é? Consegue-se distinguir o cristão de alguém que não é cristão ou que professa outro tipo de espiritualidade ou religião, não é? Isto, claro, que não responde à questão do Espírito Santo, mas no geral, mas o Espírito Santo ilumina, de facto, relativamente à salvação, não é? E aí não há dúvidas, não é? A pessoa, quando salva, ela sabe que está salva, não é? E o Espírito Santo vive nela. Agora, relativamente a outros aspectos, ainda bem que há diversidade, não é? Ainda bem que há culturas diferentes e que nós nos podemos juntar com outras pessoas que têm, se calhar, formas mais parecidas como nós interpretamos algumas coisas, não é? Mas não vejo isso assim como algo tão negativo, não é? Portanto, vamos então para a última pergunta. Depois de responderem esta pergunta, podem ir sentar-se, não precisam ficar aqui à frente. E eu gostei bem desta. Gostei mesmo muito desta. Como ser cristão se a Bíblia e as igrejas são machistas? Como acreditar num Deus que manda as mulheres abaixo? Acho que é exatamente o contrário. Olha, eu tenho um pequeno passatempo, que é, quando estou a ler a Bíblia, tenho um símbolozinho para quando alguém está a fazer mal a uma mulher ou a dizer alguma coisa contra as mulheres, e tenho outro símbolo para quando alguém faz alguma coisa a favor da mulher. Um passatempo que eu tenho, pronto. Completamente respeitável e sim. super importante. E então cheguei à conclusão que Deus está sempre a defender as mulheres. Sempre. Há uma história que há umas meninas que morre o pai delas. Olha, não me perguntem onde é que isto está escrito, que eu isso nunca sei. Em Números sim. E então o pai delas morre, elas não têm irmãos, e então iam ficar sem herança, e o pai não iam herdar o nome do pai, e pronto. Então elas vão ter com Moisés e dizem assim: olha, isto é muito injusto. Nós
queremos herdar aquilo que era do nosso pai, o nome dele, porque não, ele não tem um filho, somos só raparigas, mas nós queremos herdar. Moisés fica tipo a olhar para elas e dizer: epá, não sei, mas eu vou perguntar a Deus. Ele vai perguntar a Deus e Deus diz: elas têm razão. Pronto, está resolvido. E a Bíblia está cheia destes exemplos. Nós temos é que procurar, temos que procurar. A Bíblia foi... Nós estamos aqui... Olha, eu estou aqui e vocês estão na universidade porque... Vocês, meninas, estão na universidade porque houve uma grande libertação da mulher na sociedade que foi o cristianismo. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. Aliás, olhem para os países que não são cristãos e vejam como é que as meninas estão. Não podem conduzir, não podem mostrar o cabelo, não podem... Sei lá, montes de coisas assim. Pronto, e é isso. Portanto, eu digo que sou uma feminista bíblica e eu acredito que a Bíblia é libertadora para a mulher. Posso falar mais sobre isso? Se quiserem ir lá à casa, jantar. Posso só dizer... Não. Tem que fazer um seminário só sobre isso, um workshop só sobre isso. Não quero oprimir. Isto é muito pano para mangas. Mas isto começa logo em Gênesis, no início, não é? Que diz Deus criou homem e mulher, não é? Quer dizer, à sua imagem, portanto, os dois foram criados à sua imagem e o mandato que Deus deu foi para os dois, não é? De cuidar do jardim, de cuidar das coisas, não é? Portanto, se foi sempre para os dois, não é? E depois vemos o exemplo fantástico de Jesus, que foi completamente revolucionário na altura, quer dizer, ele tinha mulheres atrás dele, não é? Que o seguiam, que o serviam com os... Pode referenciar, só dele, quer dizer. Não é, ele não tinha... Nós depois cortamos esta parte no vídeo. Sim, é melhor. Ele não tinha só discípulos homens, ele tinha discípulas mulheres, não é? E inclusivamente havia mulheres que ajudavam com os seus próprios bens, portanto iam ser mulheres que tinham algumas riquezas ou das suas vendas ou assim, e que ajudavam com isso. Temos exemplos na Bíblia, como Lídia, não é? Que era uma negociante, não é? Uma negociante e que reunia as pessoas na sua casa para pregar o Evangelho. Priscila e Áquila, que eram um casal também... Portanto, e que eram colaboradores de Paulo. Paulo refere várias mulheres que colaboravam com ele. Portanto, e mesmo aquele texto que muita gente refere como sendo completamente machista, pronto, eu não queria entrar nisso, naquela questão do homem e da mulher e que a mulher se sujeita, não sei o quê, mas é muito interessante e há pessoas que não reparam nisso. Quando Paulo fala diretamente para a mulher, e isso nunca acontecia na altura. Ele está a falar para a mulher e para a mulher fazer isso de vontade. Depois tem as outras questões do homem e da mulher, etc. Mas é muito interessante ver que nós temos que ver o contexto. E o contexto da época era um contexto, todas as culturas eram altamente machistas nesse sentido, não é? Em que a mulher estava sempre numa posição subalterna. E neste caso não, né? À própria mulher é dada a possibilidade dela liderar e dela ler a Bíblia, que era algo, ou ler os textos, que era algo que nem sequer era posto, nem sequer era dada essa hipótese noutro tipo de culturas. Não é? Deixa-me só dar mais um exemplo. Se vocês procurarem, por exemplo, o que é que Aristóteles dizia sobre as mulheres? Sim, pois dizia tipo que o corpo era um corpo defeituoso e que o mundo seria muito melhor se só existissem homens e que a mulher tinha um pênis invertido e coisas assim, pronto. E então, Paulo em Efésios 5 vai dizer: o marido deve amar a mulher como ao seu próprio corpo. Vocês estão a ver, tipo, numa cultura onde o corpo da mulher era um defeito e o corpo do homem era perfeito, o marido tinha que amar a mulher como o seu próprio corpo. Isto é revolucionário. Por isso estudem a Bíblia e não tenham medo, não é um livro machista. Também
também é verdade. Pronto, as mulheres também têm que ter calma. Não, também é. Não é isso. Também. Sou um bocadinho. Também é verdade Corta. se fez muito má interpretação de alguns textos, mas como em muitas outras coisas, não é? Exato. Como em muitas outras coisas. Houve muita coisa que foi deturpada, não é? E por isso chegamos ao tempo em que estamos. Agora, também temos que ver, em termos de contexto, se nós pensarmos em países com referências dos princípios bíblicos cristãos e países que não têm, portanto, vejam a diferença, não é? Do estatuto da mulher, não é? Aliás, eu ouvi recentemente esta metáfora, que Jesus nos deu uma canção de vida para vivermos mas nós vemos muitas vezes pessoas que não cantam essa canção muito bem, que cantam essa canção de forma muito desafinada, ou que às vezes até pensam que estão a cantar essa canção, mas estão a cantar outra coisa. Mas isso não tem nada a ver com um problema na canção que Jesus tem para nos dar. E só para não ficar muito abstrato, e termino já, há uma coisa que é fundamental para, neste momento, hoje, estarmos aqui muitos cristãos, alguns cristãos, e existe cristianismo por quase toda a terra. Isso foi graças a 3 mulheres que foram as primeiras anunciadoras de uma coisa que faz parte do tal cristianismo puro e simples, do cristianismo nuclear. Nós falámos aqui muito de Deus, cristianismo, do Espírito Santo, mas não esclarecemos muito. Portanto, de forma muito rápida, o cristianismo acredita não vou dizer todas, portanto não malhem aqueles que já sabem quais são no final, mas vou dizer assim muito rapidamente algumas. Os cristãos acreditam que Deus nos criou. Agora não estou a discutir como, isso depois é uma discussão, nem todos os cristãos concordam, mas que fomos claramente criados por Deus. Acredita que Deus é um Deus tripessoal, a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vivem numa relação eterna de amor. Esse Deus é amor. Acredita-se também que o ser humano afastou-se de Deus de tal forma que está à nora. E nós vemos tantas guerras, tantos problemas que acontecem na nossa própria vida. Temos ansiedade, temos depressão, por vezes. Temos problemas. Eu tenho, se calhar vocês não têm, mas eu tenho. Problemas de saúde, problemas familiares, nos relacionamentos uns com os outros. Portanto, algo está errado. Algo nos dá a sensação que isto não devia ser como é. Portanto, o cristianismo, sim, é verdade. Isto não devia ser como é. O cristianismo responde a esta intuição. Algo está mal. E esse está mal tem a ver com o nosso desligar de Deus. A nossa renúncia de Deus. Mas o cristianismo também acredita que o próprio Deus é o primeiro que quer restaurar esse relacionamento. Então esse Deus revela-se na pessoa do seu Filho, em Jesus Cristo. E é isso que se chama a encarnação. E é um facto histórico que houve uma pessoa chamada Jesus. Não se chamava Jesus Cristo, não era o último nome dele, mas era Cristo é um título. Portanto, Jesus, que esteve e que morreu. Isso também é um dado histórico. E também é um dado histórico que quem seguiu Jesus acreditava profundamente que depois dele morrer, que o viu vivo. Ou seja, a ressurreição, que é o pilar do cristianismo. Que Deus encarnado foi morto e voltou à vida. Portanto, se nós quisermos falsificar o cristianismo, só temos que falsificar a ressurreição. Boa sorte. É mais difícil do que vocês podem pensar. E a ressurreição, que é então profundamente o mais importante do cristianismo, diz: Deus existe, Deus ama-te, Deus veio, Jesus está vivo. Jesus é a face deste Deus que te ama e que quer resgatar de tudo o que está mal. Se calhar não agora, mas garantidamente no futuro. E quem foram as primeiras testemunhas disso, sabem quem foram? As mulheres. As mulheres não podiam naquele tempo ser testemunhas no tribunal sozinhas, porque eram consideradas histéricas, dadas a ter ideia, assim, delírios, obrigado. Não eram consideradas testemunhas válidas. Quanto muito se podiam dar testemunho se o marido estivesse ao lado a dizer sim, o que a minha mulher está a dizer é certo. E é estas mulheres, neste contexto, que Jesus escolhe para elas serem as primeiras anunciadoras de que Cristo ressuscitou. Isto foi um cão. Está aqui um cão.
É o teu filho. Ou então foi uma manifestação alegre de que Jesus ressuscitou. E então os cristãos acreditam nisto e Deus está muito importado com as mulheres e valoriza-as, nomeadamente, neste caso tão paradigmático. Não, era só dizer que havia um senhor do tempo da Igreja Primitiva que era o Celso e a crítica dele ao cristianismo é que era uma religião. Sim, era que o cristianismo era uma religião de mulheres, crianças e escravos. Só para vocês verem. Dizia isso pejorativamente. Pejorativamente, exatamente. Eu só queria acrescentar uma coisa e tocar num ponto, concordo com o que foi dito, mas que é, na pergunta diz-se que o cristianismo é machista e eu gostava também que nós refletíssemos sobre o significado desta palavra, que eu acho que nos últimos anos também tem mudado um pouco. Não, mas é verdade, não é? Ou seja, enquanto que nós temos uma definição mais tradicional de uma espécie de, como a Isabel estava a dizer, de uma mulher que está sempre numa posição, digamos, subjugada face ao homem, mas hoje em dia, às vezes, essa palavra é usada quase para descrever qualquer visão do mundo que tenha a mínima diferença, não estou a dizer para cima ou para baixo, mas a mínima diferença entre homem e mulher, ou seja, qualquer visão do mundo que diga que existe alguma diferença, digamos, inata, seja biológica, seja espiritual, o que for, mas ou social, etc. Qualquer visão do mundo que coloque quase uma diferença inata, então já é machismo. E eu acho que nós também temos de ter cuidado com essa narrativa, que acho que cada vez nos últimos anos tem sido mais forte, e eu, como cristão, não me revejo nela. Eu não acho que o cristianismo seja machista, mas também acho que nós temos de definir o que é que significa ser machista, e acho que essa palavra tem sido turpada nos últimos anos, no sentido que, na minha opinião, não é o correto. Estávamos aqui a brincar. Nós concordamos. Nós temos mesmo de acabar. Uma salva de palmas para as entremeadas grelhadas. Que se desenrascaram muito bem, a meu ver. Então, antes de acabarmos, eu gostava de chamar cá à frente a Maria, que vos vai falar um pouco sobre formas como vocês podem servir na vossa faculdade. Um aplauso para a Maria, por favor. Olá a todos, espero que tenham gostado do nosso cristão em questão. Vim agora falar-vos rapidamente sobre serviço na universidade. Então, nós somos estudantes universitários e isso é um enorme privilégio. Muitas pessoas gostariam de ter a oportunidade de estar numa universidade e não têm essa oportunidade. E nas nossas faculdades nós somos servidos por muitas pessoas todos os dias. Então acho que é mais que nossa responsabilidade, nós também servimos a nossa faculdade e servimos as pessoas com quem nós contactamos todos os dias. Uma forma simples de fazer isso, está aqui um exemplo, a Associação de Estudantes da FLUL, sim, organizou uma ação de recolha de beatas, e sei que pelo menos um estudante que faz parte do GBU participou nesta atividade. Isto é uma atividade simples que vocês podem participar e estão a servir a vossa comunidade académica e a sociedade também. Por isso, eu desafio-vos a vocês seguirem as páginas das vossas faculdades, das vossas associações de estudantes, núcleos de estudantes de curso. Estejam atentos a estas atividades de cariz social e participem, envolvam-se também. Outra coisa que eu também vos queria dizer é que, não sei se sabem, mas o site do GBU Portugal tem uma secção associada a apoios sociais, ou seja, vocês podem fazer o scan neste QR Code ou podem ir ao site do GBU Portugal e tem lá informação sobre bolsas, alojamento, vários tipos de apoio social para quase todas as universidades de Portugal, portanto podem ir lá se tiverem alguma questão. E por fim, queria falar-vos de uma atividade que o Núcleo de Estudantes de Robótica da Universidade de Aveiro e o GBU Portugal está a organizar. Basicamente é uma atividade de recolha de brinquedos danificados para serem consertados e doados a crianças mais favorecidas que não têm possibilidade de ter brinquedos no Natal. Esta atividade chama-se Share Toy, podem ver ali o cartaz, e em breve o GBU irá falar sobre mais informações sobre os pontos de recolha onde vocês podem doar os brinquedos. Por isso, estejam atentos a estas oportunidades, participem, envolvam-se e sirvam o local onde vocês se encontram.
E é isso. Então, vou passar agora aqui no PowerPoint aquilo que falámos há pouco do Linktree dos núcleos, por isso, se quiserem aceder, é ver agora. Pronto, a nossa próxima plenária vai ser dia 3 de dezembro, ainda vamos anunciar o tema, por isso é importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais para estarem sempre informados. Agora, vamos orar para terminar. Eu vou chamar a Carolina, que vai orar, mas antes disso vou-vos explicar de forma básica o que é oração. A oração é falar com Deus de forma pessoal, sem nenhum tipo de esquema, a seguir sempre A, B, C, não é algo assim, é algo que é suposto ser natural e pessoal. E aí, vamos orar. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por podermos estar todos aqui presentes. Obrigada por as pessoas que puderam estar aqui a responder a estas questões e por podermos ter este espaço e esta liberdade para poder falar sobre todos estes temas livremente. Dá-nos também sabedoria agora para podermos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos e que realmente tu possas tocar nos nossos corações. Peço também que abençoes a comida e o convívio que vai haver a seguir. Em nome de Jesus, amém.